A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Bom dia. Devocional 1 Samuel, capítulo 24. Mais um dia aqui para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Eu vou ler a partir do versículo 10, mas eu li o capítulo todo, 24. E se você puder, leia na sua casa o capítulo todo, 24 de 1 Samuel. Vamos lá, versículo 10. Eis que este dia os teus olhos viram que o Senhor hoje te pôs em minhas mãos nesta caverna, e alguns disseram que te matassem, porém a minha mão te poupou, porque disse, não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, pois é ungido do Senhor. Olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão, porque cortando-te eu a orla do manto, te não matei. Adverte, pois, e vê que não há na minha mão nem mal, nem prevaricação nenhuma, e não pequei contra ti, porém tu andas à caça da minha vida para me tirares. Julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor de ti, porém a minha mão não será contra ti. Aqui, a gente vê que é Saul e Davi. Davi foi ungido por Samuel como rei, porque Saul, inicialmente, o primeiro rei de Israel, que foi ungido rei de Israel, ele foi ungido por Samuel porque Deus tinha mandado ungí-lo. Só que Saul se desviou dos caminhos do Senhor, e o Espírito Santo de Deus foi tirado de Saul, e Deus manda Samuel ungir Davi, como rei de Israel. E o Espírito Santo de Deus enche a Davi, passa a habitar em Davi. A partir do momento que o Espírito Santo de Deus não habita mais em Saul, Saul começa a perseguir a Davi, pois sabia que Davi reinaria, ele sabia que Davi reinaria sobre ele. Ele tinha medo de Davi tomar o reino dele. Só que não foi Davi que tomaria o reino de Saul. O próprio Deus tinha tirado, foi Deus quem deu o reino a Saul, foi Deus quem tirou o reino de Saul. Porque Saul tinha andado por maus caminhos, Saul tinha escolhido caminhos que não agradavam ao Senhor, feito coisas que não agradavam a Deus, feito sacrifícios vãos, ele fazia as coisas conforme a sua vontade. E não estava mais perguntando a Deus como fazer, esperando a vontade de Deus. Então, ele começou a perseguir Davi, querer matar Davi. E aí, Deus, um dia, nessa perseguição, Saul estava dormindo com seus homens. Saul estava dormindo com seus homens numa caverna. Davi chega e os servos dele falam lá, fala assim, Davi, Deus botou Saul nas tuas mãos. Aí, faze tu o que quiseres dele. Davi vai, corta a orla do manto de Saul. Só que Davi, ele estava cheio do Espírito Santo de Deus, então ele sabia o que Deus queria, o que Deus não queria, porque ele ouvia a voz do Espírito Santo de Deus. E ele falou, não vou matá-lo, porque ele foi ungido por Deus. Deus vai requerer, é Deus que vai fazer justiça sobre a vida, que vai fazer justiça sobre a vida de Saul e de Davi. Deus que estava sabendo ali quem era o justo ali perante ele, Saul, Deus não deixou que Saul tirasse a vida de Davi, assim como Davi, por ter o Espírito Santo, sabia que era no tempo de Deus que Saul seria tirado do reino e no tempo de Deus que Davi reinaria. Diferentemente, em 1 Reis, a gente vê 1 Reis, capítulo 20 e 21 de 1 Reis, a gente vê Deus mandando o rei Acabe ir contra o rei da Síria, Ben-Hadad, é esse o nome dele? Ben-Hadad. E contra o rei da Síria, Ben-Hadad. E Deus dá vitória ao rei Acabe sobre o rei da Síria, Deus dá vitória. Mesmo o rei da Síria tendo um exército muito grande, o Senhor manda, orienta como vai lutar e Deus dá vitória. Só que chega num ponto que Acabe
decide fazer aliança com o rei Ben-Hadad. Mesmo Deus tendo mandado matar todos, inclusive o rei Acabe faz aliança com Ben-Hadad. Porque o Ben-Hadad fala, eu vou fazer um acordo com você, você vai ter um centro comercial na minha cidade, e faz um acordo com ele. E Acabe, com seu coração, aceita, né, os bens materiais, as riquezas, os acordos que Ben-Hadad tinha feito com ele, e fala que certamente não mataria. Só que ele foi contra a palavra de Deus, o Senhor, que Deus tinha mandado ir contra Ben-Hadad. E aí o Senhor manda o profeta dizer a Acabe que não só por causa desse erro, mas por todos os erros que ele fez no passado e que ele ainda fez no futuro, que mostra que ele ainda errou no futuro, que o Senhor requeriria a vida dele, né? Que o Senhor traria justiça sobre a vida dele. Ele morreria, os filhos dele morreriam, porque ele fez e seguiu coisas que não eram de acordo com a vontade de Deus. Então, assim, é Deus quem levanta rei, é Deus quem faz cair um reino, quem destrói um reino. É Deus quem levanta um homem, é Deus quem tira o homem de algum lugar. Então, assim, não leve a sua justiça, o que você acha justo perante... falar assim, eu vou fazer isso porque é justo, porque eu vejo isso. Não, isso vai me trazer bens, isso vai me trazer... São palavras boas, vai me trazer vida, vai me trazer dinheiro, vai me trazer... São palavras boas, né? Por que eu vou ir contra, vou fazer guerra contra alguém que eu posso ter paz? Mas se Deus manda, não se junta com ele. Não faz união. Porque se você fizer união com esse povo, se você fizer união com essa pessoa, você vai se perder. Se Deus manda, não se junta, não faz ou faça, a gente tem que obedecer à voz do nosso Senhor Deus. A gente tem que obedecer. Davi foi obediente a Deus, porque sabia que Saul tinha sido ungido do Senhor, mesmo que não estava andando nos caminhos de Deus, estava errando, mas que Deus um dia tinha ungido Saul e que a justiça de Deus viria sobre Saul. E Deus não tinha mandado Davi matar Saul. Então Davi não matou Saul. Mas nesse outro caso, Deus havia mandado o rei Acabe matar o rei da Síria, Ben-Hadad. Então a gente tem que estar atento à voz do nosso Deus. Se ele mandou, faça. Se ele não mandou, não faça. Se ele mandou, não se una com tal pessoa, porque vai prejudicar a tua relação comigo. Não se una. Se Deus mandou, não faça, não vá. Se Deus falou... Se Deus não falou nada, espera, meu irmão. Espera, minha irmã. Se Deus não falou nada, se você não está ouvindo a voz de Deus, se você está numa situação difícil, Deus ainda não falou nada, espera, busca comunhão com Ele, lê a palavra, busca o Espírito Santo, porque Ele dá o Espírito Santo dele, sabe? Ele dá, se você se dispõe a todos os dias separar um tempo para estar com o Senhor Ele não está em silêncio. Às vezes você acha que é Deus que está em silêncio, mas na verdade é você quem não tem buscado um relacionamento com Ele. Então, se você acha que Deus está em silêncio, se você tem buscado um relacionamento com Deus e o Senhor está em silêncio, espera, porque ainda não é tempo. Mas se você não tem buscado um relacionamento com Deus, pode ter certeza que não é o Senhor que está em silêncio, mas é você que não tem ouvido a voz dele. Então, se coloca na posição, busca a presença do Senhor e faz somente aquilo que Deus manda você fazer. Somente aquilo que Deus quer que você faça. Se Ele mandou, faça. E faça, porque senão a cobrança vem. Mas se Ele não mandou, não faça. E essa é a palavra que Deus me deu aqui hoje. Eu agradeço a minha oportunidade, agradeço pelo Senhor me permitir estar aqui com os irmãos, pelo Senhor me alimentar dessa palavra, porque essa palavra, na mesma medida que está alimentando, né, que está trazendo vida, que está orientando as pessoas, a você que está aí do outro lado, essa palavra me alimenta todas as manhãs. Né? O Espírito Santo me alimenta todas as manhãs, Ele está vivo, Jesus está vivo e Ele vive em nós. Chame o Espírito Santo para viver em ti, para que você saiba qual é a vontade de Deus para a sua vida. Porque às vezes a gente deseja coisas que não são da vontade de Deus. Como fala, né,
os planos de Deus são maiores, né, do que os nossos. Por que os planos dele são maiores? Não é porque a gente sonha alto e Deus vai sonhar mais alto que a gente. Não, é que às vezes a gente sonha coisas que não são de acordo com a vontade de Deus. A gente sonha e planeja coisas que não são de acordo com a vontade dele para a nossa vida. Os sonhos dele são mais altos que os nossos, ele sabe mais. A sabedoria dele é infinita, é muito maior do que a nossa mente, a nossa sabedoria. Então, por isso os planos dele são maiores, porque ele sabe, ele conhece o todo. Então, os planos dele são perfeitos para a nossa vida. E o que ele quer para a gente é sim o bem, não o mal. Ele quer o bem, ele viu Cristo Jesus. Ele viu o seu Filho para que nos tornássemos amigos dele, não inimigos. Ele quer o seu bem, ele não quer o seu mal. Ele quer que você ouça a voz dele. Os planos dele são maiores do que os seus. Ele quer comunhão contigo. Ele quer que você faça a vontade dele, não a sua vontade. E que venhamos fazer a vontade do nosso Pai. Eu agradeço a Deus por estar mais uma vez aqui contigo. Se for da vontade do Senhor, eu te espero em mais um devocional comigo amanhã. E eu espero estar aqui pela graça e misericórdia do Senhor, porque é Ele quem dá a força para estarmos fazendo a obra dele. E fiquem na paz. Até amanhã, se Deus quiser.